Fala pessoal, beleza? Eu sou o Robin, baixista do Enrasa. A gente vai fazer uma série de vídeos aí pra vocês, pra mostrar um pouco como que é o nosso dia a dia aí somos uma banda pequena, com baixo orçamento, mas como que a gente se vira pra fazer as coisas, né? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de como que a gente criou nosso sistema de in-ear e de monitoração, né? Que a gente está usando nos ensaios e nos shows. O porquê de se monitorar? Nós resolvemos criar um sistema de monitoração pro seguinte fim. A gente tinha muito problema, às vezes dependendo da sala que a gente estivesse ensaiando, ou dependendo do palco que a gente estava, a gente tinha sempre que tocar muito alto para a gente tentar se ouvir. Só que nunca dava, né? Porque você está tocando alto, você na verdade só está agredindo o seu ouvido, né? Então a gente começou a notar, né, que as bandas que eram nossas referências, né, usavam monitoramento, a monitoração, né, tava sempre todo mundo ali de fone e tal. E aí a gente começou a pesquisar e a gente montou um sistema, né? O intuito do vídeo não é falar pra você que o sistema tem que ser desse jeito, né? Acho que cada banda aprimora da forma que for melhor, né? Mas pra gente funciona da forma que eu vou mostrar pra vocês. Nós compramos um mixer, né? Tem várias marcas legais aí de preços acessíveis, né? Nesse aqui a gente pagou aí em torno de uns... acho que foi R$ 370 mais ou menos, dividido por toda a banda, assim, isso é um valor tranquilo, né? Aí depois do mixer a gente comprou um amplificador de fones, né? Então o que a gente faz? Com o mixer a gente vai pegar uma mandada da mesa, né? Então quando você estiver no palco ou no estúdio, você vai pegar um main out da mesa, né? Uma saída, ou qualquer saída que a mesa tenha. Você vai pegar, vai jogar para um canal. Aqui a gente joga geralmente no canal 1 porque a gente tem mais opções de mixagem. E daqui vai sair, né? A gente pega, ele tem um main out. O main out vai sair para os fones. Vai sair para o amplificador de fone, né? Então daqui ele sai para cá. Cabo P10, super simples, né? Sem nenhuma diferença. Aí qual que é o nosso problema, né? Entre aspas. Aqui, esse cara ele vem com 4 saídas para fone. E nós somos um sexteto, né? O Enrasa é um sexteto. O que nós fazemos? Um dos integrantes pega a saída de fone que está no mixer. Então, vai vir da mesa vai vir voz e teclado. E qualquer, de repente, as guitarras ou baixo, dependendo se puder plugar naquele momento, né? Vai vir de lá da mesa, ou então a gente pode plugar aqui qualquer outro instrumento, né? Porque a gente tem canais aqui que vão sobrar. Vindo lá da mesa ou plugando aqui no mixer, vai sair para cá pro amplificador de fone. E aí a gente já vai ter um fone ocupado no mixer, e a gente vai ter as 4 saídas aqui ocupadas, então são 5. E a sexta a gente faz o seguinte: tanto eu quanto o Kelvin, a gente usa esse carinha aqui, o Power Click, né? E com o Power Click eu consigo jumpear. Então eu consigo colocar uma saída aqui, né? Vai vir um sinal para mim do amplificador de fone, eu plugo aqui, e daqui eu uso uma saída para qualquer outro integrante, né? Então cascateia, né, o sinal. E aí a pessoa consegue se ouvir, né? O cenário ideal é você utilizar um Power Click ou uma caixinha dessa aqui, que é um pré-amp de fone, que esse cara custa aqui por volta de uns 60 a 70 reais. Aí cada integrante tem o seu, né? Porque se cada um tiver o seu, você não passa o apuro de repente você tá no show, o mixer e o amplificador vão estar de um lado, aí você tem um guitarrista de um lado, outro do outro, vai estar todo mundo espalhado no palco. O teu fone, às vezes ele não vai ter um cabo grande o suficiente para chegar onde está o amplificador de fone. Então o ideal é você ter um desse, né? No melhor cenário, que aí você consegue colocar um cabo lá de 10 metros, então você tem
você tem um espaço legal para andar pelo palco, né? Então dá para se monitorar legal. Esse sistema ele já está com a gente fez uma V2, né, uma versão 2 já, que já está funcionando bem legal e assim, a gente conseguiu suprimir mais assim, os equipamentos, então a gente está andando com menos coisas e está funcionando melhor. Mas esse aqui, num cenário de custo-benefício, foi o melhor que a gente conseguiu chegar. E funciona super bem, né? E aqui a gente não tem dor de cabeça nenhuma. São equipamentos pequenos, cabe numa mochila, cabe num casezinho pequeno e leva para onde estiver. E a regulagem vai estar feita, você vai estar sempre ouvindo o seu som de qualquer jeito, em qualquer lugar. Outra coisa, né? Pra gente conseguir montar, né, todo esse cenário e tal, entender o que é monitoramento, acho que é importante citar as referências que a gente teve, né, para isso. Então, o canal do Estevan Romera ajudou bastante, né, então a gente aprendeu muita coisa ali. O canal Cine Audio Lab, é um canal voltado para isso, muito legal também, eu recomendo. E a gente recebeu muitas dicas do Bruno Ladislau, né, que é meu professor, meu amigo, né, então ajudou bastante a gente. Então a gente espera que tenha ajudado vocês também, tá? É uma coisa que é simples, dá para fazer em casa com baixo orçamento e aposto que vai melhorar bastante para vocês aí, tanto no estúdio quanto nos shows, beleza? Qualquer dúvida, só chamar a gente aí nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Valeu.